Olá, meu amigo, meus caríssimos alunos, amigos, irmãos, colegas pastores, teólogos, teólogas, estudiosos da Bíblia de um modo geral. As pessoas me perguntam, como que eu faço uma leitura dinâmica? Assim, professor Fabrício, irmão Fabrício, os senhores que estudam aí a Bíblia, filosofia, teologia, livros de literatura de língua portuguesa, como que o senhor faz para fixar, para decorar, para interpretar, fazer uma hermenêutica, uma exegese, uma leitura analítica, sintática, sintática ou léxico-sintática? Falei, primeiro, antes de tudo, para quem crê em Deus como eu creio, a gente ora. No caso, quando eu estou lendo a Bíblia, porque a Bíblia, ela não é um livro comum. No caso, eu estou usando aqui, já usei muito, já preguei muito lendo essa Bíblia aqui, de estudo, a Bíblia Shed, da editora Vida Nova, de Russell Shedd, saudosa memória, um grande teólogo batista que nós perdemos há um tempo atrás, Russell Philip Shedd, enfim. E a gente ora, com certeza, a gente escolhe um texto bíblico, qualquer manual, deixa eu ver se eu tenho aqui, Hermenêutica Avançada, é um livro que eu tenho aqui, Hermenêutica Avançada, livro de interpretação Luiz Berkoff, entre outros aqui, e já tem Bíblia já com essas dicas que eu vou dar, como entender a Bíblia, como entender um livro, como a gente vai prestar, como vai prestar um vestibular, uma prova do Enem, Tô tomando café com adoçante. Epa, tá até esfriando já. Então, hora do almoço, Então você começa a escolher o texto-chave. Por exemplo, você escolhe João 3,16, o texto áureo da Bíblia, texto de ouro, Na minha época se falava texto áureo. Eu me formei na década de 90, meados, dos anos 90, o bacharelado e a graduação. E um livro de língua portuguesa, deixa eu ver aqui, Dom Casmurro, de Machado de Assis, qualquer livro, e a Bíblia, que não é um livro comum, é um livro divino humano, que cerca de 40 autores escreveu a Bíblia. Você escolhe, eu sugeri o texto, um texto fácil, pelo amor de Deus, são dicas preciosas, mas você pode usar também, por exemplo, um comentário bíblico. Eu sugiro aqui, Mateus, introdução e comentário da série Cultura Bíblica Vida Nova, RVG Tasker, da editora Vida Nova, Introdução e comentário do livro de Mateus, tá? Tá condensado aqui toda a carta, todo o evangelho de Mateus, Esse livro aqui também é muito bom, Introdução ao Novo Testamento. Se eu estou usando Mateus, então eu vou usar aqui uma introdução, um léxico, um dicionário bíblico, uma chave bíblica, uma introdução ao Novo Testamento de David Carson, Douglas J. Moore e Leo Morris, da editora Vida Nova, E você pode pegar, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, estou procurando aqui, citando a passagem, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou correndo um pouquinho para o vídeo não ficar muito cansativo, maçante, pedante, E muito cansativo e muito longo. João 3,16,
o livro áureo da Bíblia, né? João 3,16 e 17. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, verso 16 e 17. Essa Bíblia aqui, Shed, ela já tem notas de rodapé, que a gente chama notas hermenêuticas. Se você está começando a ler a Bíblia, eu sugiro você comprar não uma Bíblia de estudo assim, muito profunda. Porque eu tenho aqui, né, a Bíblia de estudo de John Wesley, a Bíblia de estudo Matthew Henry, que é essa aqui, muito boa por sinal, tá? Da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, tá? Matthew Henry. Tem a Bíblia de estudo John Wesley, que é essa Bíblia aqui, tá? É uma das mais novas que eu tenho. Tem a Bíblia de Genebra, tem a NVI, tem a NAA, Almeida Antiga, Almeida Atualizada. E já tem essa Shed, ela já tem nota hermenêutica, que são essas notas aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Tá dando aqui? Ó. Aí esses números aqui em negrito ou itálico, né? Preto, número grande e letras e números e símbolos grandes, aqui se chama notas marginais de rodapé ou notas hermenêuticas e exegéticas. Aqui já tem uma nota hermenêutica que Russell Shedd, né, um grande teólogo batista que nós perdemos, Deus levou, né, tá com Deus, e ele já escreve aqui. Tem até alguns vídeos já de pregações, dicas de livros, como interpretar a Bíblia. Então você usa um texto, por exemplo, Romanos, por exemplo, Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos 5, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos, tem algumas versões que falam tenhamos, outras temos paz com Deus. Aliás, eu tenho até um comentário bíblico, eu, Fabrício Barreto Gonçalves, esse que vos fala, ok? Escrevendo um artigo e comentário bíblico. 62 comentários eu já escrevi que Deus me deu. Então eu escolhi João 3,16 e Romanos capítulo 5. O que você vai fazer? Você vai ler todo o texto, isto é, Romanos 5 e João capítulo 3. Pois bem, em primeiro lugar, o texto-chave. O que o texto está ensinando? O que o Romanos 5 está ensinando? Que é o texto que eu sugeri. Paulo está falando sobre o quê? Está enfatizando o quê? A doutrina o quê? Da justificação, né? Soteriologia, teologia sistemática. Paulo está falando da doutrina da fé em Romanos. João, Evangelho 3:16 e 17, que eu sugeri, João está falando sobre o quê? Está falando sobre a salvação, a universalidade global da salvação, porque Deus amou o mundo. Quando a Bíblia no Novo Testamento fala de novo mundo, a gente sabe, meu amigo, minha amiga, que a Bíblia ela foi escrita no primeiro século, ao longo de 1700 anos, no Novo Testamento no primeiro século, em João e Romanos, grego koiné, né, grego popular, comum. E quando fala em mundo, cosmos, né, oikomene, ou oikodome, está falando do mundo habitado, porque é um contexto grego. Então você vai ler
o sentido usual e prático, ou ordinário comum do texto. Você vai fazer uma análise sintática, léxico-sintática, do texto em seu contexto. E você vai, outro passo, ao ler e você fazer uma exegese. O que é exegese? A palavra exegese em teologia, em religião, em filosofia também, porque você também usa hermenêutica jurídica, os advogados, juízes. Você faz hermenêutica literária para interpretar os textos do português. Você faz uma exegese, uma hermenêutica, documentos e a Bíblia teológica. Então você vai pegar ali, vai levar em conta a intenção do autor. Qual o objetivo do autor? As ênfases especiais. E você vai levar em conta o contexto histórico, que é muito importante. O que é o contexto histórico? De um modo prático, eu vou ler para você João 7:37. Vamos botar aqui João 7, já que está aberto em João 7:37. O que João 7:37 vai falar esse texto? Eu sei que é meio chatinho, né? Mas tudo tem regra. João 7:37. Está falando aqui, né, das festas judaicas. Jesus como a água da vida. Olha só, eu vou ler aqui com você. Abre lá, João 7:37. É uma aula de graça, né? João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, eu estou entendendo aqui que está falando ali que havia as talhas cheias de água, ânforas, né, bacias e utensílios de cerâmica e barro, que os judeus colocavam talhas enormes de pedra e de cerâmica com água para a purificação dos judeus, que era a festa dos tabernáculos, a chamada festa das cabanas ou das tendas. Aí eu entendo o seguinte: quando Jesus lê João 7:37, esse é o contexto histórico, tá? Na regra hermenêutica, na interpretação, na exegese do texto, quando você vai pregar, quando você vai fazer um estudo para a sua célula, pequenos grupos multiplicadores, PGM, você vai fazer uma devocional, você vai pregar, você vai preparar uma aula da EBD, você vai ter que usar isso aqui, as ferramentas exegéticas e hermenêuticas que a gente fala, né? Já tem o livro já tudo esmiuçado, livros de hermenêutica, de exegese, de interpretação no português, né? Como fazer uma interpretação do texto, quando a gente faz o segundo grau, na minha época, no ensino médio, para o vestibular, para o Enem, eu dou dicas toda semana. Eu gravo um canal no meu YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, disso tudo aí, como elaborar uma prova, um texto, uma redação. E a gente sabe que a redação no Enem, ela pode valer 1000 pontos, 800 pontos, já pensou? Você arrebentar a boca do balão no Enem, numa redação. O que é uma redação? Descritiva, narrativa, né? Análise sintática, gramatical, no português, numa literatura, num exame de prova de faculdade, Enem, FUVEST, no vestibular, num cursinho, numa redação, num tema livre, num tema proposto. Redação, ele é muito importante no Enem, eu sei disso. Então, eu estou dando para vocês dicas valiosas e livros também sobre isso.
A festa dos tabernáculos, no caso aqui na Bíblia, último dia, eu vou derramar no altar. Os judeus pegavam aquelas talhas cheias de água, aqueles vasos, chamados de ânforas, né, como os historiadores chamam, do primeiro século, da época de Jesus, era chamado de ânfora, ou vasilhames, ou garrafas de cerâmica, talhas de pedra, de mármore, de argila, de barro, enchiam de água para purificação e também para ungir as pessoas, lavar os utensílios, lavar as vestes antes das refeições e das festas. No caso aqui, a festa dos tabernáculos ou a festa das tendas, né? Das cabanas, como se diz, dos tabernáculos. E também outra coisa, em João 8,12, diz o seguinte, 8,12, Jesus é a luz do mundo. Em que sentido, né? Lux niai, fos, ixote, lux niai. Jesus é a luz do mundo. João 8,12. Jesus é a luz do mundo. Diz assim a Bíblia. De novo, Jesus lhes falava dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, né? Então lhe objetaram, ou seja, foram contra os fariseus. Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho, o seu testemunho não é verdadeiro, né? De novo, Jesus lhe dizia dizendo, eu sou, né, rego eimi, né, enato hoon, né, arraiá, esher, arraiá, aser, arraiá. Eu sou o que sou, eu sou a luz do mundo. Jesus tinha toda a propriedade de falar, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim e me segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Por que eu sei? Porque na festa dos tabernáculos, no Velho Testamento, quando o povo de Israel saiu lá do Egito, peregrinando no deserto, o que a Bíblia fala ali em Êxodo? Que havia uma coluna de nuvem de dia para abrandar o sol, o calor. E à noite Deus mandava uma coluna de fogo para iluminar o caminho dos peregrinos, dos judeus, os hebreus que saíram do Egito e foram ali peregrinando no deserto. E eles seguiam com tochas acesas à noite para iluminar o caminho. E Deus mandou uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo para iluminar, para seguir de guia, de iluminação, né? Então, a gente tem que levar conta o contexto histórico, o contexto imediato do texto, para interpretar, para fazer uma exegese. O que é a palavra exegese? A palavra exegese é ou ex do latim é extrair, sair, sacar. O que é exegese bíblica? Uma hermenêutica. A palavra hermenêutica estou falando aqui de teologia bíblica, hermenêutica e exegese. Eu falei exegese hermenêutica textual, léxico-gramatical, histórico-gramatical, sintática, temática, biográfica, doutrinária, dependendo do texto. O que o texto tem a falar? Aí eu uso a regra hermenêutica e exegética. Qualquer professor de português, de língua portuguesa, de literatura, qualquer filósofo, qualquer advogado, juiz, vai explicar a você o que é uma hermenêutica e uma exegese jurídica. Você pegar um texto da lei, que é complicada,
um jurista, não é? Um advogado, um promotor, um juiz, ele vai ali, um estudante de direito, ele vai interpretar o texto de acordo com a lei, não é? E o professor de português a mesma coisa, ele vai pegar um livro e ele vai ali interpretar, fazer uma interpretação de regras gramaticais de língua portuguesa aquele texto. Se é uma poesia, se é uma prosa, se é uma símile, se é uma poesia lírica, né? Se é uma prosa, se é uma parábola, se é uma símile, né? Se é um aforismo, se é um dito popular. Ele vai fazer uma introdução, um introito, que a gente fala, uma introdução, o desenvolvimento, a conclusão do texto. Lamentavelmente, hoje as pessoas não leem mais, não leem muito, né? Os estudantes de hoje, mas na minha época a gente estudava muito. O professor Celso, se você estiver me vendo, professor, ao mestre com carinho, ó, um beijo no seu coração. Foi ele que ensinou a nós, na época do segundo grau, no ensino médio, como interpretar um texto. Aí quando eu vou para o seminário teológico de filosofia, teologia, faculdade de teologia e filosofia, o professor de exegese, hermenêutica e teologia bíblica, ele vai nos ensinar como interpretar a Bíblia, né? Um texto biográfico, um texto doutrinário, um texto de personagem ou temas. Tem gente que gosta de pregar sobre temas. Por exemplo, amor. Vou ficar um mês pregando sobre amor. Que xarope, né? Amor à esposa, amor à família, amor a si mesmo, amor ao colega de trabalho, amor a Deus, amor ao próximo. Vou falar sobre perdão, sobre justiça, sobre pecado, sobre corrupção na política. Né? A Bíblia tá direto, por exemplo, Miqueias, Abacuque, Oséias, está cheio que fala de corrupção do governo, do rei, do imperador, dos sacerdotes, dos levitas, dos profetas, dos pastores. Corrupção política e religiosa sempre houve, sempre vai haver, porque ser humano é ser humano. Então, levar em conta o texto histórico. Eu citei aqui João 7,37 e João 8,12, que fala da festa dos tabernáculos e Jesus como a luz do mundo. Lux niai, fos. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim e quem está em mim jamais andará em trevas, mas andará na luz, porque eu, enquanto estou no mundo, eu, Jesus, sou a luz do mundo. Está aí. João 8,12 e João 7,37. Os judeus derramavam água no altar, né, no último dia. Você pode ler Ezequiel 47,9 e Ezequiel 37. O sentido do texto está falando de limpeza, restauração, santificação, não no exterior, mas também no interior. Darei um coração de carne, sensível, humano, tirarei o coração empedernido, duro, de pedra, né? Ezequiel 37, Ezequiel 36, Jeremias 31. Então isso aí é comparação, é uma metáfora, é uma analogia. A gente tudo isso aprende regras hermenêuticas, exegese, mas existem, né, livros bons de interpretação de texto, tanto no português, prova para o Enem, para o FUVEST, uma introdução ao Novo Testamento, que eu quero indicar aqui, né? E também um livro do português, né?
um livro de literatura de língua portuguesa e um livro de... eu mostrei aqui, R.V. Tasker, da série Cultura Bíblica, um livro de introdução de hermenêutica, interpretação, exegese textual, analítica, histórico-gramatical e, é claro, orar ao Senhor. Porque de nada adianta todo esse conhecimento, esse cabedal de conhecimento bíblico-teológico, se de fato o Espírito Santo não usa. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ensina acerca de todas as coisas, acerca do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos ensina. Então, ore a Deus. A pessoas geralmente falam assim, irmão Fabrício, eu não entendo a Bíblia. Eu não entendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu não entendo. Entende sim. Entende sim. Se você orar e pedir ao Espírito Santo, a Deus, né, que você pode comprar também. Deus vai te esclarecer, Deus vai te ensinar. Amém? Você pode pegar também uma Bíblia de estudo, Mateu Henry, que já tem tudo isso que eu falei aqui, tá nessa Bíblia aqui. Né? Essa Bíblia aqui custou R$112. Eu já tenho ela aqui há 2 anos. A Bíblia de estudo Mateu Henry, da série da Sociedade Bíblica do Brasil, Trinitariana. E curta o nosso canal, dê o seu like, seu joinha, né? Tem comentários bíblicos também escritos por mim, como fazer um esboço de sermão, um esqueleto do sermão, né? Como preparar uma aula, uma devocional, uma palestra, um culto, um estudo bíblico em família, indutivo que a gente fala, método de estudo bíblico, em uma introdução à interpretação, exegese, leitura bíblica em célula, em família, entre casal, na igreja, como preparar uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, como interpretar e fazer uma redação para o Enem, para o FUVEST, tá? Área de literatura, língua portuguesa. Que Deus abençoe você e me ajude também a divulgar. E eu estou passando os conhecimentos de mais de 30 anos de estudo. Ok? Que Deus abençoe.